Hoje, mais do que nunca, precisamos de projetos que ajudem a construir um amanhã diferente. É tempo de buscar novos caminhos e incentivar iniciativas capazes de transformar nossa sociedade. Esse é o Construindo Futuros, uma série que apresenta projetos e ações que impulsionam a mudança e inspiram um futuro melhor para todos. Aqui você vai descobrir que a transformação acontece quando as pessoas se unem, compartilham ideias e trabalham juntas por um mesmo propósito de desenvolvimento sustentável. Nesse episódio, conheceremos o Observatório Didático de Astronomia Lionel José Andriato, que aproxima planetas, astros e estrelas dos seres humanos, além de despertar paixão pelo universo em pessoas de qualquer idade. Tem um ajuste atrás, não tem? Uma Gira. bolinha, um Isso. círculo. Isso, gira ela. Pra qualquer lado? Contrário. Ah, tá bom. Gira a mão um pouco. Mão um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouco. Tá quase no centro. Mais um pouquinho. Aí. Primeiro eu tenho que fazer um projeto do que eu quero. Entende? Eu quero observar os planetas. Eu preciso de telescópio longo e pode ser de diâmetro pequeno. Agora eu quero observar nebulosas, galáxias. Eu tenho que ter um espelho não muito longo, porém um diâmetro muito maior. Imagina você sair numa chuva com um pirex e uma bandeja. Qual capta mais água? Bandeja. Então, quanto maior é o espelho, mais fóton de luz eu capto. Né? E eu enxergo o quê? Mais longe. Ali é o Cruzeiro do Sul. Porque lá é Alfa Centauri. É a estrela mais próxima de nós depois do Sol. Os telescópios é um hobby. A gente mexe com ciência. E olhando o céu, precisava de instrumento. Na época eu tinha uns 15 anos, 16 anos, morava no sítio, né? Olhava para o céu era fantástico, né? E o que tem na Lua? É o porquê, né? O que tem. E comecei a pesquisa sobre construir o instrumento, porque eu não tinha dinheiro para comprar o instrumento, que era caríssimo na época. Aí comecei a fazer. Aí o que eu fiz? Eu entrei numa fábrica de lentes que fazia lentes para óculos, para mim poder aprender. Aprendi a fazer lente. Aí a partir disso comecei a desenvolver lunetas. E na prática, não deu certo? Faz outra vez. Não deu certo? Faz outra vez. E continuei até o momento que eu tinha exatamente, acho que quase 17 anos, quando eu fiz a primeira luneta, que deu certo. A gente fez muitas lunetas junto com a professora Rosa na escola pública. A ideia do observatório na Unesp, ela surgiu por acaso, uma feliz coincidência, né? Conheci o Lionel Andriato num campeonato de xadrez, no torneio de xadrez. Eu fiz física, licenciatura em física no campus aqui da Unesp, com bastante dificuldade pessoal, dificuldade financeira, né? E o que me impulsionou, o que me deu condições para estudar foi jogar xadrez. Então eu tinha aquilo que se chama bolsa atleta. É estranho, né? Alguém de 1,5 m ser chamado de atleta, mas eu tinha bolsa atleta como enxadrista da cidade. Eles pagavam a faculdade para mim, a prefeitura. E aí o Leonel, ele também é bastante envolvido com isso do xadrez. Ele foi levar o filho dele num campeonato e eu fui levar o meu filho, que eles têm mais ou menos a mesma idade. Num jogo de xadrez, fiz a proposta para ela, ela falou assim, começamos amanhã. Eu comecei meu mestrado aqui em 2001, né? E aí nessa fase eu conheci a professora Rosa Scalfi, que estava começando com esse grupo de estudos de astronomia, de construção de telescópios, né?
com o senhor Leonel José Andreato, que aliás hoje é o nome do observatório, né? Em homenagem a ele. Aproveitávamos que o campus é escuro, a falta de luminosidade no campus favorecia a prática observacional naquela época, né? E a gente fazia as observações lá no campus mesmo, ou aqui no quintal da minha casa. E aí eu acompanhei desde então, né, a professora Rosa, durante meu mestrado, meu doutorado. Aí depois ela se aposentou, eu já era docente aqui, e acabei assumindo a coordenação do observatório. Em termos de conseguir efetivamente implantar o observatório no campus da Unesp, a maior dificuldade foi o espaço físico, onde colocar esse observatório. Bati lá na porta do IPMET para ver se eles não tinham um espaço, um lugarzinho sobrando ali para tentar construir um observatório. E a minha surpresa, ele falou: por que você não tenta usar aquele prédio que está ali parado? Era o prédio de lançamento de balões, um projeto que já não... que estava parado na época. Ele falou: tenta adaptar aquele prédio. Então eu fui buscar um lugar e ganhei um prédio, né? E aí então construiu a cúpula, reformou o prédio, adaptou, né, para ser observatório. Aí em 2009 o observatório foi oficialmente inaugurado. Então o que eu penso, se um professor ele tem vontade de implementar alguma coisa, de ter um projeto, mesmo que seja do zero, como foi esse, que ele simplesmente se una aos alunos. No meu caso, a minha melhor escolha foi crescer junto com os alunos e comece a estudar o tema e buscar recurso não só no campus, mas fora do campus também. O observatório tem como principal finalidade a divulgação científica na área da astronomia para a população, né? Então nós abrimos as portas gratuitamente para a população visitar, observar o céu com os telescópios, né? Observar as crateras da Lua, as montanhas da Lua, bem de pertinho. Dá para ver os anéis de Saturno. Então as pessoas ficam bem impressionadas com o que observam, né? Também a gente ministra palestras durante esses atendimentos públicos, faz oficinas para crianças, né? Oficinas infantis, e tem outras atividades também. Temos o projeto do planetário itinerante, que é uma cúpula inflável, que é montado em qualquer escola que chamar a gente, né? A gente leva o planetário lá. O planetário é como se fosse um cinema 360 graus. Né? As pessoas entram dentro da cúpula, né? E aí projeta-se o céu, simulando, né, as estrelas, os planetas, viagens pelo universo, né? E então o planetário é diferente de um observatório, né, nesse sentido. Onde chamar, a gente vai. Quando a criança visita o observatório e observa pela primeira vez o telescópio, a Lua, por exemplo, as crateras da Lua, aquela criança dá um pulo, né? Dá um berro. Bom, adultos também, né? Porque já teve várias pessoas que, quando observaram Saturno com os anéis, chegou a chorar de emoção, né? Chega a se emocionar. E as crianças principalmente, porque muitas delas saem daqui dizendo que quer ser astronauta, astrônomo, né? Que quer estudar isso, quer aprender. E várias delas não saem mais daqui, porque continuam vindo, né? Quase todo atendimento aparece aqui. Vou citar um exemplo. Tem um aluno que ele entrou como bolsista do observatório por iniciação científica do ensino médio, mas desde os 9 anos de idade ele vem aqui. Conheci a Unesp quando ocorreu um eclipse solar, um eclipse lunar aqui total. E aí foi a primeira vez que eu me apaixonei pela astronomia. Quando eu estive aqui e vi aquela lua de sangue, fiquei apaixonado por como aquilo acontecia. Sempre perguntava pro Rodolfo como é que acontecia as coisas, e isso foi desenvolvendo dentro da minha cabeça. Então, geralmente eu vinha para poder participar da Seita, que é a Semana de Imersão Total em Astronomia. Aí eu participava com ele desde quando eu tinha 9 anos até hoje eu ainda participo. A gente aprendia tanto da evolução das estrelas, também sobre buracos negros, galáxias e essas coisas assim.
quando eu quis voltar para cá, foi depois que eu percebi como o observatório em si fazia parte da minha vida. Tanto desde pequeno, quando fazia pequenas observações junto com a Unesp, como também depois que eu fiz o meu telescópio junto com meu pai. E aí eu continuei nisso, de sempre ver os astros, querer aprender mais. Isso me trouxe até aqui, por meio do PIBIC. O PIBIC, basicamente, é um projeto de iniciação científica, onde treinamos a nossa faculdade de raciocínio por meio de projetos didáticos. Então, o projeto que a gente desenvolve é para fazer materiais didáticos para crianças na área de astronomia, por meio de um livro escrito pela NASA, que a gente traduz e transforma esses materiais traduzidos em materiais didáticos. Então, o objetivo desse projeto é trazer mais crianças para conhecer a astronomia, por meio desses materiais, como também para poder terem conhecimento sobre fatos astronômicos. O céu pode ser olhado por todo mundo, mas de que forma você acredita que devemos olhar o céu por completo? Poxa, que pergunta boa, hein? O céu que aparece para toda a humanidade, né, é o mesmo, no sentido de que as constelações estão lá. Mas, quando a gente visita as culturas de outros lugares e de outras épocas, então a gente vê que cada lugar olha para o céu de um jeito diferente. Mas o céu poderia ser visto como um todo, no sentido de unir, por exemplo, a humanidade. Porque muita gente não para olhar para cima. A maioria das pessoas só olha para baixo no celular, né? ou um com o outro, né? E para cima mesmo é difícil as pessoas olharem. E ainda tem o fato das cidades, né? Os centros urbanos tem muita luminosidade, tem muito poste de luz, e essa iluminação excessiva acaba ofuscando, né, o brilho das estrelas. Então aparecem uma quantidade menor de estrelas no céu. E aí chama muito a atenção, né? Então, quando as pessoas vão para uma fazenda, vão fora da cidade, né, afastado da cidade, acaba olhando aquele céu estreladíssimo, né, cheio de estrelas incontáveis, acaba chamando a atenção. E isso acaba despertando a curiosidade, né, nas pessoas. Né? O que é aquilo? O que é aquele monte de... Será que tem outros planetas igual a Terra? Será que tem vida lá? O que é o buraco negro? Será que um dia nós vamos ser engolidos por buraco negro? Aparece um monte de dúvidas que o observatório pode responder. Né? Então, olhar para o céu é um despertar da curiosidade. Né? Aliás, a ciência trabalha assim, né? Os cientistas pesquisam por quê? Porque são curiosos, né? Desde criança, eu sempre tive o desejo de saber mais sobre aquilo que a gente vê, né? Os planetas, as estrelas, as constelações. E como é que a gente é tão pequeno perto da criação de Deus, né? E isso sempre me motivou a ver mais. Porque a gente enxerga um objeto. Mas, pô, o que tem atrás daquele objeto? A minha memória favorita foi quando eu conheci o seu Leonel, e ele foi explicando para mim, para minha turma naquela época, como é que ele fazia os telescópios, o desenvolvimento em si, como que ele calculava, como é que ele fazia os vidros, os espelhos, além de como ele fazia o corpo do telescópio. Aí isso ficou dentro da minha mente, eu me apaixonei e aí eu continuei aqui desde sempre. O astro que eu mais vejo no céu é a Lua, porque desde criança eu sou apaixonado pela Lua e por como ela funciona, o desenvolvimento das suas crateras, o nome de cada uma, que é algo que eu sempre tive curiosidade e sempre fiquei olhando para a Lua pensando nela. Se o cientista não fizer a sua divulgação, tem outras pessoas que não são cientistas e que, aliás, até são contra a ciência, que fazem a sua divulgação também. E se essas pessoas que são contra
contrários à ciência conseguem fazer a sua divulgação de uma maneira ampla e convencer a maior parte da população, e o cientista não fizer a sua divulgação, então a população fica sem conhecer ciência e acaba sendo levada por explicações erradas, por erros conceituais, né? Ou às vezes temores, né? Medo das coisas, ou acreditar que a Terra é plana, que vai ser tudo destruído todo ano, tem um asteroide que vai trombar com a Terra, praticamente, né? Então, se as pessoas não conhecerem o que a ciência explica, acaba tendo, além de dúvidas, pode ter também temores, né? E crenças que não são baseadas na ciência, né? O observatório consegue atuar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, principalmente no ODS da educação de qualidade, né? Esse é o principal viés, né? Mas a partir do momento que a gente discute astronomia com relação aos cuidados que a gente tem que ter com o planeta Terra, pensando a Terra enquanto um planeta que faz parte do sistema solar e pensando que não existe outro planeta para a gente ir, não adianta a gente ir morar na Lua, nem em Marte, não tem como por enquanto. Então, a gente acaba por abordar também outros objetivos, né, ODS da ONU, como, por exemplo, a educação ambiental, né, ambiente, o cuidado com o ambiente, mas não apenas localmente, mas os cuidados que a gente tem que ter com o próprio planeta como um todo, né? É claro que esse cuidado começa individualmente, né? Cada um cuida da sua própria sala, né? A sujeira na frente da sua casa, no bairro, na cidade, no país, no planeta inteiro, né? Então, a partir do momento que a pessoa visita o observatório e compreende a nossa posição no universo e que o planeta Terra é o nosso único lar, que não tem como sair daqui, então isso faz desenvolver uma certa conscientização, né, com relação aos cuidados planetários, né, do planeta Terra. Eu me enxergo daqui para frente desenvolvendo mais projetos para poder trazer mais pessoas para conhecer o observatório e também a astronomia, como um projeto que eu tenho em mente, que é para trazer pessoas surdas para conhecer o observatório, para ter mais acessibilidade, por meio da língua de sinais. Tantos jovens, tantas crianças que por ali passaram e eu acredito que tenham sido despertados para ciências, é aquilo que eu chamo de missão cumprida enquanto docente numa universidade pública, que deve oferecer exatamente isso, sob o meu ponto de vista, para a educação e para a população. Para quem não conhece o observatório ainda, eu só tenho a chamar, porque aqui é um lugar incrível e único, e a parte mais legal é a observação com os telescópios. Isso aqui é algo único que tem aqui. Despertar a curiosidade é o primeiro passo para que o conhecimento encontre o seu caminho. No Observatório Didático de Astronomia, cada olhar para o céu se transforma em uma oportunidade de aprender, imaginar e compreender melhor o mundo em que vivemos. É assim que a Agenda 2030 se realiza na prática, quando ciência, educação e colaboração se unem para transformar e inspirar. O Observatório nasceu do encontro de pessoas movidas pela paixão de compreender o mundo, pessoas que transformaram sonhos em estrutura e ideias em projeto. E você? Que sonho quer tirar do papel? Quem pode caminhar ao seu lado para a construção desse futuro? E assim, encerramos o episódio de hoje. Até mais!